Vamos gravar mais um vídeo da carteira do Cauê. A gente vê que está num formato um pouco diferente, a gente está saindo do nosso escritório, né? Agora a gente está com um escritório aqui na Tecnovates, então a gente vai fazer as gravações tudo por aqui, perfeito? Lembrando que quem ainda não nos acompanha, o Cauê é meu filho, ele tem 2 anos e 8 meses agora, e eu já invisto para ele publicamente desde os 4 meses de idade. E é uma carteira pública, tá, pessoal? Então, Mário, vem mais pertinho, Mário. Faça o mais pertinho. Desde os 4 meses de idade, eu invisto para o Cauê e todo mês do meu bolso sai R$250. Então, em nenhum momento eu tiro mais que esse capital no meu bolso, tá? É o que eu coloquei para investir para ele. Vou colocar isso aqui. Então, meu objetivo é fazer com que o Cauê chegue ali aos 18 anos, mais ou menos, com um patrimônio de R$500 mil, tá? Lembrando que a carteira é muito mais do que o patrimônio. E sim é uma questão de educação. Porque a partir disso eu vou conseguir fazer com que o Cauê aprenda sobre dinheiro, aprenda a lidar com o dinheiro, certo? E com isso eu vou conseguir educá-lo financeiramente, porque os próprios dividendos que ele vai vir recebendo vão ser a mesada dele. Então logo, quando ele crescer um pouquinho, ele vai estar do meu lado e já gravando o vídeo e tomando as decisões. Se ele vai reinvestir, se ele vai tirar um pouquinho ali para a mesada dele, para ganhar alguma coisa, para comprar um brinquedo, alguma coisa que ele queira. Então isso vai ficar a critério dele. E aí, meu querido, pode ficar no meio do vídeo, não tem problema, não tem problema. Para que eu consiga fazer com que ele aprenda sobre dinheiro de uma forma muito mais rápida e na prática mesmo, tá? Para não ficar aquela coisa muito, né, só na conversa. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para a tela, vou mostrar para vocês agora o aporte que eu fiz esse mês. E é importante salientar aqui, tá, pessoal? Vão para o início da playlist para entender todo o racional por trás das decisões que eu tomo. Isso é importantíssimo para vocês entenderem o meu resultado, para vocês entenderem os ativos que eu invisto. Então, saber todo o racional é muito importante, tá? Então, vai para o primeiro vídeo da playlist para vocês entenderem e depois sigam toda a playlist. Vamos para a tela. Já estamos aqui dentro, então, da carteira do Cauê. Aqui a gente já consegue ver que ele tem um patrimônio, então, de pouquinho mais de R$10 mil, né? Isso representa, então, um pouco mais de 10 mil aqui investidos e tem um saldo projetado aqui, um saldo disponível de dividendos que a gente recebeu nesse período, certo? Quando a gente vai ver, então, a performance da carteira, vamos olhar a performance em relação aos seus benchmarks, né? Deixa eu olhar aqui, evolução. A gente vai pegar lá desde o início. Comparado com o CDI, a gente está, então, com ganho de 41% da carteira contra 34% do CDI. Então, um ganho aí bem interessante, bem acima do CDI. Comparado com a poupança, nem se fala, né? A poupança é ridícula a rentabilidade, mas a poupança rendeu mais ou menos 20% nesse mesmo período. Comparado com o IFIX rendendo 20% também neste mesmo período. E se comparar com o Ibovespa, aí sim, o Ibovespa deu uma descolada na nossa carteira agora em janeiro, né? O Ibovespa, se for pegar aqui, vamos até ver aqui, gráfico Ibovespa, vamos ver. O Ibovespa, se a gente for pegar, pessoal, no último mês, ele subiu 13%. Se for pegar esse ano aí, vamos ver esse ano, 17% de alta nos últimos 6 meses, quase 40% de alta. Então teve realmente uma alta bem expressiva. E aqui na nossa carteira, a gente vê que nesse momento o Ibovespa descolou um pouquinho da carteira. Então o Ibovespa com a rentabilidade de 59% contra 41% da carteira. Aqui a gente tem que levar uma coisa em consideração, né? Lembrem que eu já falei várias vezes para vocês, a gente tem que entender a macroalocação da carteira e os objetivos da carteira do Cauê. Falei no início que o interessante é vocês ir lá no início e entender todo o racional por trás das escolhas dos ativos e a estratégia que eu utilizo aqui na carteira do Cauê, mas a gente tem que lembrar, né, pessoal, que a carteira do Cauê ela é 50% ações e 50% fundos imobiliários. A gente sabe que os fundos imobiliários eles são muito menos voláteis que as ações e também o IFIX, a gente vê que ele andou muito menos que o próprio Ibovespa, né? Como a gente viu aqui na comparação. O IFIX andou nesse mesmo período apenas 20%, então metade aí do que andou a carteira e 1/3 do que andou o Ibovespa, né? O Ibovespa andando 60% nesse período. Então, claro que a carteira estando meio a meio, a gente pode ver que ela ficou entre o IFIX e o Ibovespa, né? A gente está com uma rentabilidade de 41%, 42%, o Ibovespa com 59% e o IFIX com 20%. Então, a carteira está mais ou menos entre esses dois benchmarks, o que é normal em função da macroalocação que a gente definiu e da estratégia que a gente definiu. O que obviamente mais importa, eu sempre digo aqui, é o crescimento patrimonial. A gente vê que o crescimento patrimonial também deu uma descolada em relação aos aportes,
ali mais ou menos em março de 2025, quando a gente começou a descolar realmente e ter uma rentabilidade uma rentabilidade bem mais considerável, certo? Então a gente vê que o patrimônio do Cauê ele vem crescendo de forma constante mês a mês, atingindo aí então um pouco mais de 10 mil reais agora no mês de fevereiro. Lembrando então que esse vídeo que eu estou gravando, eu juntei janeiro e fevereiro no aporte, porque janeiro eu não consegui gravar o vídeo, certo? Então a gente investiu esse mês o valor de R$500, tá? Antes de chegar por aqui, vamos ver como é que estão os dividendos do Cauê. Se a gente for ver os dividendos aqui, ó, já está até saindo aqui, sua sessão expirou, deixa eu entrar novamente. Se a gente for pegar os dividendos do Cauê, pessoal, a gente consegue acessar aqui até pelo portal da B3, tá? É bem interessante, tem várias informações. Vamos olhar aqui, proventos. A gente consegue ver que o Cauê, em janeiro, ele recebeu R$ 55,80. Se for comparar a base de janeiro de 2025, deixa eu botar assim, aí já vai conseguir puxar. Janeiro de 2025 ele recebeu 40,27, então a gente vê um acréscimo aí bem interessante nos dividendos. E se for comparar então fevereiro, ele recebeu 22,54, fevereiro de 2025, e agora fevereiro de 2026, 29,04, também aumentando a base mensal. E já temos provisionados para março, ó, bem interessante isso aqui, um valor bem considerável. Já temos provisionados para março R$ 52,00 em dividendos. E a gente vai ver aqui BBSE. BB Seguridade então vai pagar um valor bem interessante aqui, um pouco mais de R$ 51,00, né? Somando aqui os dividendos e aqui os 66 centavos. Então é um valor bem interessante que já vai entrar agora em março na carteira do Cauê em dividendos, fora os fundos imobiliários. Então é bem possível que a gente bata recorde de dividendos no mês de março. Quando a gente pega a base anual, a gente também vê esse acréscimo, né? Então 2023 a gente recebeu ali 8,50, 2024 195, 2025 mais de R$500, pessoal, já. Pense que a carteira do Cauê, que tem um pouquinho mais de R$10 mil investidos, em 2025 ele já recebeu mais de R$500 em dividendos, representa aí 5% praticamente do capital que ele tem investido, ele recebeu ano passado só em dividendos, tá? E agora 2026, estamos mal em fevereiro e já estamos quase alcançando os dividendos de todo o ano de 2024, né? O que mostra o poder da bola de neve, da gente sempre ir reinvestindo e potencializando assim os nossos ganhos, tá? Outra questão interessante que eu quero mostrar para vocês antes de entrar no aporte de fato, pessoal, é o seguinte: a gente tem uma nova planilha aqui no Seja um Holder, que é essa planilha de viver de renda. E o interessante dessa planilha é que ela consegue ser mais assertiva, né? Ela não consegue ser exata, obviamente, mas mais assertiva em relação ao nosso resultado, tanto de patrimônio quanto de dividendos. Então tem aquela planilha que eu sempre mostrei para vocês, que a gente fala que a planilha é pessimista, né? Mas a gente tem uma planilha agora um pouco mais assertiva para a gente simular possíveis cenários. Então, por exemplo, a gente consegue simular aqui vários cenários de rentabilidade, o que vem com rendimento, o que vem, rendimento que eu digo dividendos, né, e o que vem com o crescimento de fato da ação ou do fundo imobiliário, e simular rentabilidades separadas, porque cada classe de ativo tem um risco diferente e também, obviamente, a gente pode esperar um crescimento diferente. Então aqui, ações, fundos imobiliários, renda fixa, stocks, REITs, renda fixa americana, né, Bitcoin. Então, a gente simula aqui o retorno potencial de cada um anual, o que vem de dividendos e o que vem de crescimento de fato. E aqui embaixo a gente coloca a macroalocação, o percentual de alocação que a nossa carteira está composta. Essa planilha, todos os membros aí da comunidade Seja um Holder vão ganhar, tá? Vai ser disponibilizada, a gente está finalizando os últimos ajustes aqui, vai ser finalizada para todos os membros da comunidade Seja um Holder. E aqui então a carteira do Cauê que é 50% ações e 50% fundos imobiliários. A gente coloca o patrimônio então, que ele começou, que é o R$250, e o aporte mensal que é R$250 também. E aqui a gente simula um crescimento de aporte ao ano. Eu simulei 12%, pessoal, porque fica mais ou menos numa média, né, se eu for somar o quanto eu vou estar recebendo de renda passiva, mais o meu aporte mesmo, que é os R$250, visto que eu já comentei que a minha ideia não é tirar mais de R$250 do meu bolso para a carteira do Cauê. É manter os R$250 durante todo esse período e eu só ir somando os dividendos nos aportes, tá? Então o que a gente consegue ver? Quando o Cauê chegar aos 18 anos, a minha ideia é conseguir um patrimônio para ele de mais ou menos R$500 mil, tá?
Então, nos 18 anos aqui, que é mais ou menos não, é 216 meses, a gente vê que a planilha me diz que se eu conseguir a rentabilidade que eu projetei, esse crescimento dos aportes, eu chego a mais ou menos 417 mil reais de patrimônio, com uma renda de mais ou menos 2.358 reais. Mas, Jonas, tu falou em $500 mil. Exato, pessoal, porque lembra que eu falei da questão que a planilha ela consegue simular um aumento de aporte anual, um percentual. Porém, tem um momento aqui que a gente quebra essa barreira, ou seja, que a renda passiva ela fica acima do aporte. Então, nesse momento que a renda passiva fica acima do aporte, é o momento no qual o nosso potencial de ganho é maior do que a própria planilha previu, porque eu vou pegar esses dividendos e vou reaportar novamente. Então, se a renda passiva é maior do que o aporte que a planilha está projetando, obviamente meu aporte vai ser maior do que a planilha projetou, porque eu vou estar ganhando mais dividendos, e o meu retorno também vai ser maior, certo? Meu patrimônio também vai ser maior. Então, esse momento ele chega, a gente consegue ver aqui no gráfico aqui em cima, mais ou menos ali nos, deixa eu ver aqui, mais ou menos aqui nos 180 meses, então mais ou menos nos 15 anos de idade. Então, que é o momento que a renda passiva ela vai ultrapassar o valor do aporte. E aí, nesse momento, também o patrimônio ele vai ser maior. Por isso que a minha expectativa é que eu consiga chegar ali a mais ou menos R$500 mil para o Cauê quando ele fizer 18 anos de idade, pessoal. É um belo patrimônio para os 18 anos, né? Quem está praticamente começando a vida, tá, pessoal? E tem outra questão interessante que eu tenho que mostrar para vocês. Como esse vídeo agora é uma junção de janeiro e fevereiro, eu não quis deixar tanto tempo o dinheiro na conta. Então eu já investi. Em fevereiro eu já fiz o investimento, mas eu vou mostrar para vocês qual o investimento eu fiz, qual o racional por trás, porque foi um novo aporte, né? Um novo fundo imobiliário na carteira. A carteira do Cauê, os fundos imobiliários estavam um pouco mais para trás que as ações, então eu investi num novo fundo imobiliário, certo? E agora eu vou mostrar para vocês qual fundo eu escolhi e qual o racional por trás dessa decisão. Tá? Eu resolvi investir nesse fundo e não aumentar a exposição em outros, porque esse fundo fez uma movimentação muito interessante. Tá? É um setor que ainda está, pós-pandemia, sofrendo um pouco, embora ele já tenha melhorado muito e o índice de vacância já atingiu os níveis pré-pandemia, que é o setor de lajes corporativas. E esse fundo específico fez uma movimentação que eu achei muito interessante, tá? Eu vou primeiro explicar o fundo, mostrar qual é, e algumas características dele, e depois eu vou mostrar essa movimentação que ele fez, tá? Então o fundo, pessoal, o JSRE11, né? A gente vê que o fundo ele está extremamente descontado, certo? Tem aqui a projeção de distribuição dele, o resultado que ele vem tendo, né? O quanto então é o resultado por cota e o quanto ele está distribuindo, né? Então a gente vê que ele tem um certo caixa, que ele vem guardando, obviamente, para eventuais, se ele precisar utilizar esse caixa, bem como no final do semestre dar uns dividendos extraordinários, tá? A gente vê que a performance dele, pessoal, não é uma performance que agrada. A performance ele foi interessante até 2019, que foi os níveis pré-pandemia, e a pandemia, obviamente, o setor como um todo sofreu muito, esse fundo sofreu muito, e ele ainda não se recuperou. Então pega ali a partir de 2020, a gente vê que a cota dele está caindo e lateralizando. Tanto que ele está sobre um preço, sobre valor patrimonial, deixa eu ver, não diz aqui, em algum lugar deveria dizer. Aqui diz a cota patrimonial, pessoal, teria que ser R$102, e ele está sendo negociado agora, deixa eu ver, a R$66. Então, o P sobre VP, pessoal, de só 0,64. Então, bem abaixo do seu valor patrimonial, tá? Se a gente for ver agora o que o fundo tem neste momento, tá? Teve essa movimentação que ele fez que eu vou mostrar para vocês depois. Mas nesse momento ele tem praticamente seus reajustes sendo pelo IPCA, ok? Tem aí 7 edifícios, tá? Que representam aí dentro do seu portfólio. Esse edifício é o que mais representa, então aqui tem 5, tá? Logo vocês vão entender porque eu falei 7, mas tem 5 aqui, 47% pelo edifício Tower. Tem aqui 80 inquilinos diferentes, então aqui ele até tá bem diversificado em termos de inquilinos, e inquilinos grandes, conhecidos como Petrobras, Salesforce, AB, Allianz, BV, o Banco BV, então tem aí grandes inquilinos. O que dá um pouco de tranquilidade para nós, que se a gente for ver os contratos atuais, grande parte deles é 2027, 2028,
tá? Mais da metade é 2028 para cima, então dá uma certa tranquilidade que pelo menos os que estão vão ser mantidos até ele conseguir fazer essa reestruturação e locar os espaços vagos, tá? E aqui mostra, então, especificamente cada imóvel, eu não vou entrar tão a fundo aqui, eu quero entrar mais a fundo na movimentação que ele fez. Então aqui a gente já tem, né, o documento no qual foi disponibilizado sobre esse fato relevante, justamente mostrando essa integralização que aconteceu. Então aqui a gente consegue ver, a integralização das referidas cotas foi realizada mediante a transferência pelo JSRE de fração ideal de 46% de algumas unidades do ativo Tower Bridge, localizado em cidade de São Paulo, blá blá blá, cuja propriedade passará a ser mantida em condomínio na fração de 39% para a JSRE 11, mantendo 61% para a JSRE. Então, por que foi muito boa essa movimentação na minha concepção? Eu acho isso aqui um excelente momento, né, para a gente entrar no ativo. A gente viu que ele está extremamente barato, né, em comparação com o seu valor patrimonial, só que essa transação, pessoal, ela fez com que, e vai fazer com que o JSRE ele tenha um potencial de ganho muito interessante. Por quê? Porque esses dois ativos que entraram no portfólio, né, Work Bela Sintra e WT Morumbi Torre B, eles entraram aqui com 100% transacionado, Work Bela Sintra e 75% do WT Morumbi. Eles entraram com um valor patrimonial muito abaixo do que de fato é o portfólio JSRE. Então, se a gente for ver aqui e comparar, os ativos estão sendo adquiridos por um desconto relevante frente ao custo de reposição. Então, se a gente pegar aqui o custo de reposição, o WBC está entrando com 52% de desconto e o WT Morumbi 47% de desconto. Lembrando que o WBC na Avenida Paulista e o WT Morumbi na Chucre Zaidan. E quando a gente pega aqui frente ao atual portfólio JSR11, a gente vê que o WBC tem um upside de 35%, certo? Por que, pessoal, frente ao atual portfólio? Porque esse edifício paulista ele também está numa localização muito parecida com o WBC, então eles comparam esses dois, certo? E o WT Morumbi, que também está muito parecido aqui com o Rocher Verá, certo? Uma localização muito parecida, um upside de 45%. Então a gente tem um potencial de valorização desses ativos que entraram dentro do fundo bem interessante. Sem falar numa outra questão aqui que acabou sendo um plus dentro dessa transação que foi adquirida aqui, né? A dívida do fundo imobiliário, até então o JSRE, né, a dívida que ele tinha, passou a zero. Então, nessa negociação também, o fundo passou a não ter mais dívida, a ter zero dívida. Então, embora o valor de imóveis em si ele tenha caído, né, aumentou o valor de fundos imobiliários, porque entrou cotas ali de fundo, certo? Mas a dívida caiu a zero. Então, no final, o patrimônio líquido do fundo acabou aumentando, foi pouco, sim, não foi nada, nossa, como aumentou, mas aumentou um pouco, e entrou 2 novos edifícios, certo? Com um upside de crescimento muito alto, então entrou abaixo do valor patrimonial, a dívida zerou, então o fundo ficou sem dívida, e ainda o fundo ficou muito mais diversificado. Então, se a gente for pegar aqui antes, né, a exposição do fundo era 46% em uma torre só, em um prédio só, certo? Quase metade da área bruta alocável do fundo era apenas uma torre. Agora, um prédio, desculpe. Agora, esse mesmo prédio representa 30%. E aí, acabou diversificando mais em outros edifícios, tá? O que é também interessante para o cotista a gente ter uma diversificação maior. Né? Aqui então mostra como ficou então os inquilinos, antes era 79, agora vai para 93 inquilinos, são ganhou 14 novos inquilinos, aumentando também essa diversificação. E quando a gente fala, aqui mostra então os ativos em si, né, classificação, interessante isso aqui, tem a classificação AAA, então é um ativo de altíssima qualidade, tá? O WT Morumbi, e esse aqui na Chucri Zaidan, é o mesmo, desculpe, na Chucri Zaidan, e o Bela Sintra, classificação A, também é uma classificação boa, o principal cliente é a Cinca, né, que é uma empresa aí de tecnologia, vamos dizer assim, certo? E daí também tem dados desse prédio. E outro fator interessante, então a gente compila tudo isso que eu acabei de acontecer do fundo, certo? Valor patrimonial, né, preço, valor patrimonial lá embaixo, tem um reflexo ainda da pandemia em cima disso aí. Essa negociação que zerou a dívida do fundo, entrou 2 novos ativos, aumentando a diversificação, melhorando o portfólio, tornando ele mais robusto, certo? E além de tudo isso, temos uma melhora no segmento de lajes como um todo. Então a gente consegue ver aqui que a vacância está em declínio desde 2021 ali, que foi o pico por causa da pandemia, certo? Então a gente teve lá em 2016, que
foi o impeachment da Dilma, tivemos uma crise bem complicada também. Naquele momento, uma vacância alta, ela veio diminuindo ao longo dos anos até 2019, onde a gente atingiu o menor índice de 10,9, e obviamente veio a pandemia, explodiu novamente essa vacância, e agora a gente está numa vacância de 13,3, um índice muito próximo da vacância, da vacância pré-pandemia. Então a gente vem com essa queda de vacância, o preço médio do metro quadrado vem aumentando significativamente também. Então ali em 2023 ele teve um upside de 11% de ganho real, tá? Em relação agora a 2025. Então, alinhando todas essas coisas que eu estou trazendo para vocês, eu vejo o JSRE como um excelente ativo para se investir agora. Obviamente que nesse momento o resultado e a entrega que ele está dando ao cotista não é muito boa, tá? É natural pelo momento, mas como a gente investe com horizonte de longo prazo, sempre o potencial que a gente tem de upside daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, no momento que a economia também ela virar e a taxa de juros agora começar a cair, é um upside muito alto, tá? Então, por isso, eu juntei o aporte de janeiro e de fevereiro e coloquei neste fundo imobiliário JSRE 11, certo? Um fator interessante aqui, o que eu tive que fazer, é reajustar a minha macroalocação também. Então, quais pontos que eu tinha que levar em consideração aqui? Obviamente o risco, certo? O risco do fundo, que ele acaba correndo para mim, e também por eu já ter outro fundo de lajes corporativas na carteira, que é o PVBI11. Então isso eu também tenho que levar em consideração na hora que eu vou fazer a macroalocação. Então eu ajustei aqui, como vocês podem ver, com um percentual agora de alocação de 24% em renda urbana, 20% em logística, 21% em shoppings, 22% em lajes corporativas e 13% ali no CPTS11, que é praticamente um hedge fund. Então, se a gente colocar aqui, vamos colocar aqui, aí 20 mais aqui, essa exposição que a gente tem hoje dentro da carteira de fundos imobiliários do Cauê. Beleza? Lembrando que eu já fiz o aporte, não queria deixar o dinheiro parado na conta, mas, enfim, mostrei todo o racional aqui para vocês, super tranquilo, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, comenta aqui embaixo, me diz se vocês investem nesse fundo, gostam desse fundo, o que vocês acham, tem algum outro fundo imobiliário que vocês acham interessante, querem saber a minha opinião, e claro, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e mandar para os amigos de vocês, perfeito? Nos vemos em março, no próximo vídeo da carteira do Cauê. Valeu!